Prezados irmãos, irmãs, amigos, amigas, inscritos, ainda não inscritos no nosso canal, mensagem da última hora.org.br. Sejam todos bem-vindos e todas bem-vindas. Esse canal tem o objetivo de compartilhar hinos, meditação da Palavra de Deus, orações, para que, através desses conteúdos, você sinta-se abençoado, abençoada, você sinta desejo, sinta-se inspirado, inspirada a construir cada vez mais uma ligação, um relacionamento, uma vivência de vida verdadeiramente cristã, pautada, guiada, inspirada pela Palavra de Deus. E como nós podemos fazer isto, né? Num mundo tão religioso como estamos vivendo, num Brasil tão evangélico como está se tornando, né? Nosso país tem se tornado um país cada vez mais evangélico, cada vez mais igrejas evangélicas são abertas, cada vez mais pessoas identificam-se como evangélicos, né? E você nem sabe mais quem são os evangélicos porque vivem tão parecidos com o mundo, né? Mas, de uma forma geral, identificam-se como evangélicos, né? Então, o Brasil tem se tornado um país cada vez mais religioso, cada vez mais evangélico, cada vez mais religioso, e no discurso, cada vez mais guiado, orientado pela palavra de Deus, no discurso, né? Na fala, no pensamento intelectual, né? Na religião intelectual, cada vez mais guiado pela palavra de Deus. Mas o que a gente vê muito é um distanciamento tão grande da verdadeira palavra de Deus, e como verdadeira palavra de Deus, da essência da palavra de Deus, da revelação da palavra de Deus, porque ler a Bíblia, prezado irmão, prezada irmã, não te dá salvação nenhuma. Há muitas pessoas aspirando e acreditando que herdarão a vida eterna por lerem a Bíblia. Mas ler a Bíblia não garante vida eterna. Dizer que crê na Bíblia não garante vida eterna. O que garante vida eterna, e o próprio Jesus nos disse isso, né, é o examinar as Escrituras, mas examiná-la à luz do verdadeiro Espírito Santo, à luz de um ser do Espírito Santo, com a ajuda desse ser, o Espírito Santo, que nos ajuda a compreender e que nos exorta a sermos sal da terra, que nos exorta a ser diferentes do mundo. Agora, como podemos dizer que somos cristãos, cristãs, que estamos andando alinhado com a palavra de Deus, se agimos de acordo com o mundo, se não produz sal, se não produz sede nas pessoas, se tem o mesmo comportamento que as pessoas que não se declaram cristãos, cristãs. Então, prezados irmãos, o que acontece é isso. Muitos estão se autodeclarando livres, muitos estão se autodeclarando libertos, quando na verdade estão escravos. Escravos, e às vezes, na maioria das vezes, escravos de uma religião, escravos de um sistema religioso, escravo de uma religião, de uma organização que plantou na mente deles que por estar afiliado àquilo, por estar afiliado àquele credo, por estar afiliado àquela organização,
já tem certeza de salvação, já tem certeza de vida eterna, herdará os céus, herdará a vida eterna, quando não é isso que diz a palavra de Deus. A palavra de Deus nos mostra um caminho, nos mostra um programa de Deus para a salvação da humanidade. Esse programa nunca mudou. O que tem mudado, abrido as portas das religiões para entrar de tudo, para misturar-se com tudo, são criações humanas, são pensamentos humanos. É a palavra de Deus? Sim, mas misturado com pensamento humano, misturado com interesses nos quais não vamos entrar aqui, né? Mas há muitos interesses por trás da pregação da palavra de Deus. Há muitos interesses por trás das diversas organizações. Se montou-se um sistema independente do que esteja pregando. Se é um sistema, tem interesse humano por trás disso. Se montou um sistema, tem sujeira por trás disso. Puxa o tapete e veja. Levante o tapete e veja quanta sujeira tem debaixo desse tapete. Porque todo o sistema corrompe, todo o sistema esconde a corrupção. Todo o sistema tem bastidores que não podem vir à tona porque causa escândalos. Todo o sistema tem sujeira. Então saia do sistema, saia de toda a organização. Deixe de ser escravo de organização, escravo de sistema e confie na palavra de Deus. Examinai as Escrituras, são as Escrituras que abrem os nossos olhos para ver essas verdades. Agora, prezados irmãos, a decisão é de cada um. Você pode ser livre ou você pode permanecer escravo. É você que decide. E veja, quando você decide, você toma um lado. Você obrigatoriamente tem que tomar um lado. E o perigo é você tomar um lado conforme nós vemos aqui e ter essa consequência aqui que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, na sua carta aos Efésios, no capítulo 4, versículo 30, muitas pessoas estão escravos e estão incorridos, inseridos nisso aqui e não sabem. Por isso que nós procuramos trazer aqui à luz, incentivar irmãos e irmãs que abram os olhos e que não fiquem escravos de sistemas, escravos de organizações e estejam incorridos, inseridos nesse tipo de ocorrência, de problema, de perigo que estão correndo, que é o que o apóstolo Paulo orientou aos Efésios, alertou os Efésios aqui na sua carta, no capítulo 4 e o versículo 30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Se você deixa o Espírito Santo, troca o verdadeiro Espírito Santo por uma religião, por um sistema, por uma organização, você o está entristecendo. Veja. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Então a pessoa pode entristecer o Espírito Santo e permanecer selado. E uma hora ter os olhos abertos e deixar de entristecer. Mas pode também entristecer ao ponto de que afasta-se completamente da verdade da palavra de Deus e coloca em risco a sua salvação. E pregando o sermão todos os dias da nossa vida, o mensageiro que Deus tem nos enviado para os nossos dias, com uma mensagem que abre os nossos olhos para que nós possamos fazer o que tem que ser feito para poder verdadeiramente compreender as Escrituras, examinar compreendendo, ele pregando esse sermão todos os dias da nossa vida,
dos sermões que compõem a mensagem que Deus tem nos enviado, segundo Amós 3,7, já falamos a respeito disso aqui no canal, ele pregando, ele diz assim, esse sermão foi transcrito em literatura, então nós citamos como parágrafo 30 desse sermão, todos os dias da nossa vida. Ouve-se muito sobre somos livres. Nós vivemos em uma bela América, somos livres. O ar está cheio disto. Livros são escritos sobre isso, milhares deles. Mas você está a 1 milhão de milhas longe de ser livre. Você não é livre. Não se engane com isso. A América é uma das nações mais enganadas e mais escravizadas que qualquer outro lugar que eu conheço. Eles estão em uma escravidão pior do que aquela em que o comunismo poderia colocá-los. O comunismo só pode ferir o corpo. Eles só podem colocar o corpo em escravidão. Há muitos evangélicos com medo do comunismo. Com medo do comunismo político. Não vote nisso, não vote nesse ou naquele, porque vai implantar o comunismo. E prezados, veja em que engano que essas pessoas estão. Veja aqui. Abra os seus ouvidos e preste muita atenção nisso aqui. Com medo do comunismo, do suposto comunismo político a ser implantado, e estão sendo amarrados num sistema que os levará ao pior comunismo que pode existir, que é o comunismo religioso. Veja. Mas quando o diabo entra, ele coloca a alma em escravidão. Esse é o pior comunismo. Fica fazendo campanha para esse ou para aquele de medo do comunismo, sendo que estão vivendo no comunismo. Fica abrindo os púlpitos, defendendo candidato A ou B de medo do comunismo, sendo que estão vivendo no comunismo. Estão se amarrando para um comunismo. Veja. Você pode ser um escravo da sua religião. Você pode ser um escravo de muitos credos. E deixe-me dizer-lhes, um credo nada mais é do que uma estrutura para o comunismo. Medo do comunismo e já está envolto no comunismo. É o andaime que o diabo pode usar para construir o comunismo. Isso é comunismo espiritual. O que é o comunismo espiritual? É uma igreja formal e fria, sem vida, porque o que dá vida é o Espírito Santo. E as pessoas ficam frias, formais, confiando que por estar afiliado estão seguros. E podemos dizer mais, independente do que está sendo pregado. Independente do que está sendo pregado. Independente do que você está ouvindo como pregação. Se você está sendo levado a acreditar que você precisa estar afiliado, organizado, unido, fisicamente falando, institucionalmente falando, tem que estar ligado a um sistema, a uma religião para ter certeza de salvação, você está incluso nisso. Você está vivendo um comunismo religioso e não sabe. Está entristecendo o Espírito Santo e não sabe. Que Deus te ajude a abrir os seus olhos. Pois homens e mulheres irão para aquela igreja e se tornarão escravos de sua religião, eles se tornarão escravos do diabo, indo na igreja, colocando seu nome no livro, pagando o dinheiro para ela, contribuindo com seus dízimos, com as suas ofertas, para manter a obra que alimenta o sistema, que alimenta a organização e por aí vai, com seus mais sujos bastidores. É errado contribuir? Não é isso que nós estamos falando. É errado dar os seus dízimos, suas ofertas para a obra?
Não é isso que nós estamos falando, porque se estivéssemos defendendo isso, seria ferir a orientação das Escrituras. Não é isso. O que nós estamos falando é: preste muita atenção onde é que você está confiando, em que você está confiando, porque os bastidores podem estar te amarrando sem que você esteja percebendo e te levando a ter fé naquilo, no sistema, na organização, na denominação, na liderança humana, quando isso sim fere a Bíblia, fere o Espírito Santo, entristece o Espírito Santo, como nós acabamos de ler o apóstolo Paulo nos orientando. Veja. Agora, se você é um cristão, você vai enxergar essas coisas. Se você é um cristão, você vai ver. Se você está preso por acaso, você vai ver. Deus vai abrir os seus olhos. E de forma que você então vai poder tomar a sua decisão de ficar com a palavra, de ficar com aquilo que Deus tem enviado para esses dias, para os nossos dias, para a salvação da nossa alma. Eu quero concluir aqui para em seguida nós orarmos. Tentamos permanecer ao lado da igreja. A igreja é tudo que você ouve. A igreja, o grupo, o sistema, é tudo que você ouve. Por quê? Por que tem que ficar sempre lembrando do sistema, da igreja, do grupo, para te levar a acreditar nisso, para se tornar escravo disso? Mas vejo que a mensagem, através de um mensageiro que Deus nos enviou para os nossos dias, diz: a igreja, há somente uma igreja. E essa igreja, você não se une a ela. Não se une fisicamente, institucionalmente, declarando que você está ao lado disso. Não. Ela não tem credos. Ela não tem regras que você tem que utilizar para se identificar. Não. Isso é tudo coisa de homem. Você nasce nessa igreja através do Espírito Santo. Seu nascimento o traz para essa igreja, ao companheirismo dessa igreja. Essa é a verdadeira igreja. Como entrar nela? A Bíblia nos diz. Atos 2 nos diz. Foi da maneira que os apóstolos entraram. É da maneira que nós precisamos entrar. Mas há algo que precisamos estar sempre atentos, porque muitos pregam Atos 2, inclusive o versículo 37 e o 38. Pregam, batizam de acordo com a Bíblia. Pregam, às vezes, a mesma mensagem, dizendo que estão trazendo alimento de Deus, provido por Deus para esta era. O problema é que sistematiza. O problema é que organiza. E quando organiza, entra nisso que o mensageiro está nos alertando. Cria cadeia. Faz escravos. Entristece o Espírito Santo. Deus te ajude a ter clareza para que você possa ter a sua mente espiritual aberta e possa compreender o verdadeiro plano, programa de salvação de Deus para os dias em que nós estamos vivendo, para sair fora de toda a confusão, para examinarmos a Bíblia, examinarmos a Escritura, mas à luz da palavra de Deus, inspirados, com os olhos, tendo os olhos abertos pelo Espírito Santo. Agora nós vamos orar, vamos colocar diante de Deus toda a necessidade que você tem. Confie que Deus vai te atender. Senhor Jesus, eu oro pela abertura da mente espiritual do meu irmão, da minha irmã. Esse é o meu maior desejo, que o meu irmão, que a minha irmã tenha sua mente aberta
E pare de confiar em organizações, em religiões, em denominações, em cadeias das mais diversas formas que existem hoje, que prendem a sua alma e que fazem esta pessoa escrava de forma que ela está entristecendo o Espírito Santo e não sabe. Então eu oro para que o meu irmão, para que a minha irmã, que ainda está com a sua mente fechada, não está enxergando o enrosco que ela está, que ela possa ter a mente aberta, que possa buscar o verdadeiro examinar as Escrituras, que somente vem através do encher-se do Espírito Santo. Pai, mas eu oro também para que o meu irmão, para que a minha irmã seja curada, liberta de todo o mal que esteja no seu físico, dor, enfermidade, problemas, seja das quais forem as formas, origens, complexidade, problema insolúvel, problema simples, seja o que for. Pelo poder da tua palavra, nós unimos a nossa fé agora e repreendemos todo o mal, toda a enfermidade, para que o meu irmão, para que a minha irmã sinta agora gozo, paz, alegria, cura divina, seja liberta de toda a escravidão, no corpo, na alma, no espírito, sinta-se liberto, alegre, feliz e possa testemunhar das bênçãos do Senhor. Para a honra e para a glória do teu nome, nós te pedimos e te agradecemos. Amém e amém, Jesus. Continue acompanhando os conteúdos do nosso canal, compartilhe os conteúdos para que mais pessoas possam ter acesso a esses conteúdos que têm o objetivo pelos quais nós sempre apresentamos aqui: ajudar, contribuir, para que mais pessoas venham ter clareza da palavra de Deus e possam então vir construir relacionamento direto com Deus, ser abençoado, abençoada. Nós ficamos por aqui, desejando que Deus continue te abençoando e até uma próxima oportunidade, o Senhor nos permitindo. Até breve.